E aí, meus guerreiros, estamos nós aqui de novo para mais um dia do desafio. Já estamos em Deuteronômio, a partir do Deuteronômio 3, hoje mais 7 capítulos. Muita coisa legal, muita coisa boa nesse livro. Então, sem mais delongas, vem comigo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com quem você ama e bora pro vídeo! Vamos lá, Deuteronômio capítulo 3. O primeiro destaque aqui é o verso 26. Mas antes da gente seguir, a gente precisa lembrar que está acontecendo um resumo aqui por parte de Moisés. É todo um discurso que está sendo falado, e esse discurso ainda não acabou, ele segue mais um pouquinho aqui. Inclusive ele vai lembrar um dos fatos bem importantes, que foi a vitória sobre Og, né? Onde vai dizer que o rei tinha uma cama de 4 metros, era de ferro e tal. E a gente fica imaginando o porquê disso, né? Se era gigante, o que tinha, o que não era, mas são partes curiosas, né, da Bíblia. E depois desse resumo, né, ainda fazendo parte desse resumo, mais para o final do capítulo, no verso 26, Moisés também vai lembrar do evento que o colocou para fora de herdar a terra, né? E é interessante que nesse capítulo 3, no verso 26, né, ele vai falar assim: todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Dá a ideia que Moisés, ele mesmo que não muito, ele deu uma insistida para ver se Deus reconsiderava a questão dele não ir até a terra. Mas nesse discurso, ele falando para o povo, né, ele diz que foi por causa do povo que ele errou, né? No vídeo anterior eu falei que ninguém é tão velho que não possa aprender alguma coisa nova, né? Mas da mesma forma, ninguém é tão velho que não possa continuar falando bobagem, né? Que ainda não tenha o que errar. Bom, na verdade não foi por causa do povo, né? Foi por causa dele mesmo. Enfim, bom, pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? Depois no verso 28, portanto, dê ordens a Josué, fortaleçam e encorajem, porque será ele que atravessará a frente desse povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Palavra de Deus, está aí o destaque desse capítulo. Josué sendo, a figura de Josué sendo trabalhada, né, na tradição oral, sendo escrita, o povo estava sendo já preparado para essa transição. E agora a gente vai ver os últimos momentos, tá? De agora para frente. Deuteronômio, capítulo 4, verso 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Nós temos uma relação fantástica que é repetida em Provérbios, é repetida em Salmos, da sabedoria com a obediência à lei de Deus. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Por sabedoria, pelo Espírito, pela graça, nós buscamos viver uma vida de obediência aos princípios de Deus e, ao mesmo tempo, quanto mais os obedecemos, também mais sábios nos tornamos para continuar obedecendo mais. É um ciclo, né? É um ciclo fechado de causa e efeito, um alimenta o outro. Versos 7 e 8. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Essa é a pergunta de Moisés. Que nação tem um Deus tão próximo? Eu queria te convidar a viver a realidade da proximidade de Deus. Sabe, quantos anos talvez, ou talvez nunca, né? Mas você e eu, nós já vivemos uma vida religiosa, mas não de relacionamento vivo, verdadeiro com a pessoa de Deus. Que nação tem um Deus tão próximo? Essa palavra naquele tempo era um absurdo de inovador. A gente tem uma proximidade escancarada aqui em Jesus quando o véu se rasga. Um pré-feeling disso em Davi, quando ele conversa com Deus apaixonadamente. Mas ainda aqui, onde o culto era tão solene, as coisas tão, sabe,
que implica, meio que dava uma ideia de distanciamento mesmo, o povo de Deus. E essa frase aparece aqui como um eco, que ecoa pelos séculos, de um coração de alguém que sabia que humanamente era possível sim estar próximo de Deus, independente da era, porque desde sempre tudo é pela fé e pelo relacionamento, não é? Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? De fato, são duas coisas verdadeiras, extremamente verdadeiras. Nunca existiu nada parecido com o Pentateuco, em religião alguma, tá? É fácil falar, por exemplo, digamos, o Islã, que tem uma coisa bem próxima ali, mas mas muito bem mais nova do que o judaísmo e o islamismo, não é? Aqui a gente está falando de fatos de 4.000 anos atrás. Não existia nada igual a isso. São provas, né? São evidências da existência, do amor, da glória, do poder de Deus. Bom, verso 9. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a vida. Contem-na a seus filhos e a seus netos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, existe aí uma distorção muito da oportunista e bem distorcida mesmo, de falar que o Código Hammurabi, você já deve ter ouvido falar acerca disso, ele precede os escritos da lei mosaica e, portanto, seria uma cópia, uma coisa nesse sentido. Até cientificamente isso é muito sem nexo, tá? Bom, pela proximidade dos povos da época, né, a gente tem um berço mesopotâmico e expandindo em torno daquele ponto o crescimento populacional mundial, né? Então, existiam similaridades, era óbvio, tá? No entanto, não dá para afirmar nem perto disso que uma coisa é cópia da outra, tá? Resolvida essa questão, a gente está olhando para mais duas coisas. Primeiro, como é importante para a nossa fé o memorial, a prática, o exercício do acesso a memórias que fazem com que a gente aprofunde mais as raízes da nossa fé mediante recordar experiências, coisas, palavras, ensinamentos acerca de Deus, das suas mãos, dos seus grandes feitos. Isso é uma coisa que deveria ser assim praticada por todos os cristãos. Quando a gente fala disso, é inevitável lembrar de uma questão chamada meditação. Também é fato que nenhuma religião tem uma meditação conforme a Bíblia ensina. Todas as meditações basicamente são esvazie sua mente, sua paz interior, tudo é como se a resposta para tudo já tivesse dentro do homem. Assim, portanto, o homem é como se fosse o próprio Deus ou a própria luz, tá? Daí vem o iluminismo. Só que na Bíblia, a meditação ensinada por Deus é muito diferente. Ao invés de esvaziar a mente, a mente, na verdade, ela recebe uma carga de coisas diferentes. A gente troca as vaidades, os problemas, as circunstâncias e tantas coisas e tira da nossa mente, mas enche ela com os memoriais, com aquilo que nós vivemos, sabemos, ouvimos do próprio Deus e da sua palavra. O dia de todo mundo tinha que começar assim. Essa é a verdade. Isso é um exercício fantástico para apoiar o crescimento da nossa fé. E aqui nesse texto também, no verso 9, a gente vê uma coisa muito interessante no final do versículo que diz: contem a seus filhos e a seus netos. É sabido que pouquíssimas pessoas tinham a capacidade de ler e escrever. Nessa época, então, nem se fala, tá? Mas na história antiga era uma coisa difícil. Então, por conta disso, a tradição oral, o exercício de decorar coisas, tá? Para poder contar os filhos e os filhos para os filhos e os filhos dos filhos para os filhos deles, né? Esse exercício
era assim extremamente respeitado e valorizado, super valorizado. As famílias se reuniam, paravam tudo que faziam, os filhos sentavam na frente do patriarca. Isso não só na dinâmica da rotina de casa, mas também nos eventos de festas e tudo mais. E as pessoas paravam tudo para ouvir e decorar as histórias. Era como um livro falado. E só bem mais para frente, com um desenvolvimento melhor dos métodos de escrita, que as coisas passaram a ser registradas e, portanto, guardadas, tá? Então, quando a gente vê uma ordem de contem-nas aos seus filhos e a seus netos, cara, a gente não faz ideia do quão maravilhoso era isso. As famílias, era uma coisa diária, as famílias paravam e as histórias vinham e as pessoas ficavam encantadas e elas decoravam para poder passar para as próximas gerações. Muita honra, muita beleza, muito valor tinha nessa prática. E ela perdurou por séculos e séculos e séculos, inclusive no Novo Testamento ainda era muito forte a questão da tradição oral, tá? E para interpretar as escrituras e olhar para tudo que está escrito, a gente precisa lembrar desse processo, porque ele é o principal para transmitir durante os séculos tudo que a gente tem acesso a escrito hoje. As pessoas foram contando, até que alguém que conseguia passou a escrever, e aquilo que era escrito era guardado, e mais era contado, e juntava com aquilo que já havia sido guardado, e se comparava, e aí se acrescentava. Gente, um processo lindo, tá? Eu convido vocês a pegarem histórias de formação do cânon, da história da igreja, história dos povos antigos, do povo antigo de Israel, na realidade, e ver como esse processo ele foi maravilhoso, como que Deus com grande poder agiu para preservar a palavra dele, tá? Então esse verso 9, ele traz tudo isso daí à minha memória, porque a gente já estuda muito isso, né? E isso é um processo maravilhoso, não tem como falar que não é sobrenatural a forma como, mesmo havendo a tradição oral, mesmo tendo que corrigir o seu povo, mesmo muitos morrendo, ainda Deus preservou ao longo dos séculos as histórias da forma correta, as mensagens, e quando a gente passa o olho em tudo, de capa a capa, a gente não vê contradição. Enfim, vamos lá. Verso 15 a 19, diz assim: No dia em que o Senhor lhes falou por meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Olha isso. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Moisés recapitula essa coisa forte de Deus, de proteger, de alertar essa proteção, de não se tornar um idólatra, porque é o fim da vida, é uma ruína, tá? Espiritual, a idolatria. Então tudo que foi criado não pode ser adorado. É muito simples. Qualquer coisa que foi criada não pode ser adorada, tá bom? Isso inclui, obviamente, o quê? Seres humanos, tá certo? Vamos lá. Verso 24. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Em outros vídeos a gente já falou sobre isso e agora reafirmar, né? O que é esse fogo consumidor? Eu te garanto que não é o arrepio que você sente quando você canta alguma canção, tá? Quando o pad do teclado está segurado para você ficar ali viajando e tal. Não. Te garanto que fogo consumidor não é vontade de chorar. Te garanto que fogo consumidor não é vontade de gritar. Fogo consumidor é santidade acima de qualquer coisa. Entendeu? Precisamos voltar àquilo que é o correto, né? Verso 25. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira, e vai embora. Vários erros são apontados, e aí o que vem como resultado disso, tá? Interessante aqui notar é que Deus não fala essas coisas como uma possibilidade.
Ele diz como algo que vai acontecer. Muito interessante, né? Deus sabe que seu povo vai cair, mas mesmo assim, Ele luta pelo seu povo, rompendo presente, passado e futuro para minar o amor dele, encher a terra, a criação, o tempo, as dimensões com o amor dele. Bom, Deuteronômio capítulo 5. O que a gente tem aqui? Uma repetição do decálogo, os 10 mandamentos, tá bom? Muito bem. E no verso 24, a gente vai ter o quê? E vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Tudo isso ainda faz parte de um grande discurso, tá? Viu, queridos? Então, olha, o destaque aí fica por conta de uma expressão aí, que é a seguinte, ó. Que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. A voz de Deus indo de encontro ao homem e esse continuando vivo. Ao contrário, por exemplo, de ver a face de Deus e morre. Tá? Por quê? Ouvir a voz de Deus é o maior instrumento, a maior ferramenta que a gente tem para poder ser santo, porque Ele é santo. Se não houvesse a voz de Deus, se não houvesse as palavras de Deus, como saberíamos como proceder? A voz de Deus, na realidade, ela não nos mata, mas ela faz com que nós continuemos vivos, mediante a obediência ao que está sendo dito, entende? É sobre isso esse texto. Verso 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus está aqui colocando no discurso de Moisés a lembrança de quando o povo temeu subir para ouvir, assim como Moisés iria ouvir e ouviu a lei, tá? Naqueles 40 dias. E Deus fala assim, nas situações que eles depois enfiaram o pé na jaca, quem dera se eles tivessem ainda esse temor com que eles tiveram quando eles preferiram não subir. Esse temor talvez poderia ter feito eles lembrarem da minha voz, lembrarem do monte e se afastado da possibilidade do pecado, mas não temeram. Por isso a Bíblia vai dizer que a santidade de Deus é aperfeiçoada no temor ao Senhor, entendeu? O temor é uma coisa muito importante que a gente precisa recuperar isso nos nossos microfones por aí afora, tá? Verso 29. Já li, né? Esse texto que eu falei da santidade está em 2 Coríntios 7:1 e a gente vai para Deuteronômio 6, tá bom? Vamos lá. Primeiro destaque aí é no verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É isso aqui que Jesus repete quando ele é perguntado sobre o que era o ponto máximo da lei. E é interessante que amar, ao mesmo tempo que é uma lei, mediante o entendimento moderno de lei, né, vazio e xoxo, não deveria ser uma lei. Porque amar envolve realidade, sinceridade e coração. E envolve o querer. Mas isso está na lei. Por quê? Porque a própria lei não exclui o amor. Entendeu? Amar no seu verdadeiro sentido é sacrificar escolhas ruins em detrimento de escolhas boas. É colocar na frente Deus e atrás ou no lixo o eu. Tá certo? Então, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. É uma ordem. Por quê? Porque se a nossa vida for baseada nisso, verdadeiramente a gente vai ser amigo de Deus. Verdadeiramente a gente vai conseguir amar o próximo como a nós mesmos. Verdadeiramente vamos viver a realidade do reino de Deus. Tudo começa com isso aqui, ó. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. E aí no verso 9, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essas palavras, né? E as coisas da lei, trechos e tudo mais. Isso passou a ser uma tradição e, ó, pra você ver como é que o homem é, né? Depois virou um amuleto da sorte. E muita gente que tem mezuzá, inclusive
Cara, tem muita gente no Ocidente, que o crente aqui no Ocidente, que o sonho dele era ser israelita, né? Ele tem talit, ele tem shofar, ele tem mezuzá. Ai, o sonho dele era ser judeu. Aí, muitos, ao longo do tempo, consideraram a questão do mezuzá. Mezuzá tipo um caninho assim, ó. E aí tinha um papirozinho enroladinho, pequenininho, com uma palavrinha da lei, era colocado lá dentro e aquilo ficava pendurado no portal da casa. E ao invés de viver aquela palavra, né, que estava lá dentro, com o passar do tempo a tradição virou mais uma questão de amuleto, né? As pessoas penduravam aquilo, ninguém sabia o que estava lá dentro escrito, ninguém vivia aquilo mesmo, mas por pendurar aquilo achava que traria proteção, ou sorte, ou sei lá o que, entendeu? Isso é para você ver a capacidade da gente distorcer as coisas e fazer com que o símbolo, ou símbolos, que são coisas poderosas, que devem ser o que? Apontamentos para verdades absolutas, tá? Por exemplo, a cruz. A cruz é um apontamento para o plano de salvação, uma verdade absoluta, a coisa mais linda, que aponta diretamente para Deus. Mas e se eu começar a usar uma cruz achando que ela vai me proteger? Aí eu transformo o símbolo no próprio fim e finalidade da adoração, entendeu? E isso é o quê? Isso é idolatria, isso é vazio, isso e nada é a mesma coisa, tá? Então a gente é capaz de distorcer o impensável, tá bom? Então, destaquei esse versículo para vocês verem como começou a questão das mezuzás da tradição, tá bom? Tava aí. Verso 20. Olha que interessante. Diz assim: no futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês. Olha essa pergunta. O que significa a lei? A gente precisa voltar e fazer essa pergunta para a gente entender que a gente fala tanta bobagem em relação à lei, tá? E verso 21, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. E ele vai seguir falando. Sabe o que ele está dizendo? Que a lei são traços de Deus para que são presentes para nós, para que nós vivamos e obedeçamos essas coisas, para que nós sejamos livres de verdade pela obediência. Entendeu? Por isso o salmista vai dizer que ele tem prazer na lei de Deus. E não pode ser diferente para nós hoje, sabe? Deuteronômio 7. Vamos lá. Verso 1. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Destaque esse texto por quê? Porque agora é o seguinte, ou vai ou racha. Ou vocês aprendem o que é fé, ou vocês vão perecer. Eu faço questão de que a inauguração da Batalha da Guerra, ou seja, da pré-conquista da terra, de todas essas coisas, passem por guerras que sejam vitórias contra 7 povos. Olha os 7 aí. E esses povos mais fortes do que vocês. Vocês vão entender que quando eu quero fazer, Deus falando, né? Eu faço. É sempre assim, né? Verso 2, e quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, lembra? Acordo, concessão. Não tenham piedade delas. Esses eram povos, gente, que não tinham jeito mais, tá? E aqui, lembrem-se da cultura de guerra. Era matar ou morrer. Se Israel não entrasse em guerra, ele ia ser destruído, tá? Mas mesmo assim, a gente vai ver uma coisa que vai ser revelada aqui na lei, que eles faziam sempre antes da guerra, tá? Mas calma lá. Verso 5. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Aqui a gente já vê a menção dos postes sagrados, onde na maior parte eram chamados de Azerás, né? Azerá depois passou a ser compreendido como uma divindade feminina, que alguns povos até consideravam ser ela a esposa do próprio Yahvé, o Senhor. A gente é capaz de distorcer qualquer coisa mesmo, tá? E esses postes nada mais eram que ídolos de um tamanho um pouco maior, tá bom? E tudo isso deveria ser destruído, eliminado. Para quê? Para que não houvesse memória, para que não houvesse recordação. Por quê? Porque é isso que Deus faz com os ídolos. Tanto é que no último dia ele vai arrancar a recordação, a memória de todos os homens idólatras acerca de quem eles adoravam. Sabe por quê? Porque o ídolo é nada, tá bom? E aí vem palavras de encorajamento e nós vamos pro
último, capítulo 8. Destaque aí, verso 2. Olha que bacana. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Queridos, aí o cara, o ocidentalzão, né? O filosofão, vai ler isso aqui, o pós-iluminista, e ele vai olhar para isso aqui e vai: Deus colocou no deserto para humilhar e pôr à prova. Isso aqui, né? Isso aqui é um egoísta, isso aqui é um doido, isso é um Deus tribal, isso aqui... Só quem vive com Deus entende quão importante é ter uma vida de humilhação e de prova. Nós precisamos disso. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza precisa de ser consolada com vara e cajado. E o processo de humilhação e o processo da prova são fundamentais. A diferença é que quando a humilhação e a prova ela é conduzida por Deus, glória. Porque é Deus que está fazendo. Então tudo bem, aquilo vai servir para o seu bem. Agora, quando é uma humilhação e provas imputadas por pecados, iniquidades e falhas e tudo mais, aí é difícil mesmo, né? Aí é difícil, tá bom? Então a gente tem que começar a entender e não questionar, tá? Decisões de Deus, cara, a gente é muito pequeno. Deus é maior que o próprio universo, mais antigo que todas as coisas. Tá na hora da gente começar a raciocinar, né? Bom, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. É aqui, não é que Deus não saiba a intenção. É que, na verdade, Deus quer que a gente saiba o que Ele sabe acerca de nós. Fica muito mais fácil a gente mudar alguma coisa quando a gente tem consciência de que ela existe primeiro. Segundo, de que ela é errada. E aí então a gente assume, e com a dor e a ira que Deus tem em relação ao pecado que habita em nós, a gente consegue usar isso em temor ao nosso favor para corrigir a rota e deixar com que esse fogo consumidor elimine aquilo que não é dele na nossa vida, tá bom? Verso 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Você sabe muito bem, né? Quem usou isso daqui? Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Isso aqui é uma coisa fantástica, isso é muito forte. O verdadeiro sustento do ser humano não é o que ele come, é a proximidade dele com Deus. Dá pra gente virar horas nisso, né? Verso 4. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Existe uma ideia de que até as roupas, os calçados e tudo, isso é tradição, tá? Uma tradição judaica. As roupas cresciam junto com as pessoas. O sapato, nada se rasgava, se perdia. Um milagre vestuário acontecia aqui. Cara, na Bíblia tem de tudo, né? E é muito interessante. Se é que isso foi assim mesmo, isso é muito doido, né? Muito legal. Verso 5. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Olha só o que Deus está fazendo nesse discurso, colocando a consciência de paternidade de volta no povo. O povo escravo estava longe desse raciocínio, mas Deus está aqui, ó. Gente, eu sou o pai de vocês. Ao passo que isso foi distorcido, né, com o tempo também, foi muito difícil para Israel aceitar a ideia de uma pessoa ser filho de Deus, porque na mente do israelita antigo, o filho de Deus é um povo, por causa disso aqui, entendeu? Então, quem é o filho de Deus? Israel, tá bom? E quando Jesus vem se revelando como o filho de Deus, também foi muito difícil para Israel por conta de legalismo, né? Você fica na superficialidade da ordenança e não vive o princípio, não entende a profundidade da coisa, né? Verso 12 a 14, para a gente fechar.
Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, isso é depois que eles estivessem na terra, tá? Prometida. De aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Pra gente fechar, eu queria falar uma coisa pra vocês. Muita gente hoje está atribuindo uma vida cheia de Deus e abençoada como automaticamente uma vida que vai resultar em prosperidade financeira. E isso é uma mentira, tá? Pode vir o sei lá das quantas, o palestrante não sei o que, o cara do que o congresso dele é 7 mil reais, o 10 mil, 15 mil final de semana, o cara que tem um monte de experiência para contar que Deus enriqueceu ele. Isso pode ser no máximo uma coisa dele com Deus, mas isso nunca, vou repetir com todas as letras, N-U-N-C-A, nunca é uma doutrina. A verdadeira prova de que uma família, uma pessoa vive uma vida abençoada com Deus, nunca estará em suas condições financeiras, porque Deus tem propósitos para pessoas que nunca serão ricas. Desista de empenhar sua integridade, seu tempo, sua saúde, sabe? Tem pessoas que Deus imputou a elas, fadou a elas a grandeza financeira, e outras não. Não estou dizendo que pessoas podem melhorar de vida, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas essa doideira que a gente está vendo hoje, de quarto dígito e quinto dígito, e de tantos mil na conta, e que Deus faz, isso é ridículo. Isso não passa nem perto de doutrina, isso não pode ser um padrão para ninguém. Tem pessoas que Deus, por amor, vai conservar em simplicidade de bens para que elas nunca venham a se corromper e talvez não mais voltarem. Entendeu? A gente precisa esquecer esse evangelho construído atual aí de dinheiro, dessa coisa, sabe? Isso é diabólico, cara, com todas as palavras. Isso é diabólico, tá? E você que está me ouvindo, se você prega isso, se você fala isso, se você segue alguém, se acredita nisso, se você ensina as pessoas isso como se fosse uma doutrina, tá? E as pessoas vão se frustrando porque passam anos, elas veem talvez o coleguinho, o irmãozinho lá crescendo e elas não, e elas acham, Deus não está comigo, está com ele, não está comigo, por quê? E olha para a vida, não vê pecado, não vê nada, e simplesmente não acontece e ela se frustra. Por quê? Porque você está conduzindo e alimentando gado com veneno, tá alimentando ovelha com veneno, tá matando as pessoas. Para com isso, cara. Se arrepende. O evangelho e as riquezas, a vida com Deus e as riquezas, a vida plena com Deus e as riquezas, enfim, não tem absolutamente nada a ver, tá bom? A gente vê Deus fazendo o seu povo em determinado momento, inclusive passar fome, porque era necessário, tá? O verdadeiro sinal de uma vida plena com Deus é a presença manifesta de Deus na vida da pessoa. É uma vida reta, é um caráter transformado, é um ser humano que glorifica a Deus, é um agente de transformação da sociedade, é uma pessoa que vive para morrer pelas outras, entende? É um servo, é um amante absoluto de Deus. Fiquem com Deus, então, e a gente encerra por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande prazer. Forte abraço e valeu!